Eis que Estevão, então, é convocado a comparecer no tribunal, no Sinédrio, porque Saulo, saindo daquela reunião lá na Casa do Caminho, da pregação de Estevão, onde ele foi confrontado com a sua soberba, com o seu orgulho, ele saiu de lá enfurecido, ele saiu de lá irado. Chegando no Sinédrio, depois, ele, em conversa com Neemias, encontra em Neemias uma pessoa que também não gostava dos homens do caminho, que também conheciam Estevão e não gostava de Estevão, e pede então para Neemias, num conluio, para que ele faça a denúncia de Estevão no Sinédrio como um blasfemo, como caluniador, como feiticeiro. E assim, Neemias vai e faz a denúncia, acaba por Estevão e os homens da Casa do Caminho receber, né, essa convocação para o comparecimento dele lá. Os amigos de Estevão, os demais apóstolos queriam comparecer junto ao Sinédrio com Estevão para demonstrar o apoio. Estevão rigorosamente negou. Disse que ele não queria que os amigos se envolvessem, porque ele já tinha percebido a índole, vamos dizer assim, de Paulo, e ele não queria expor os amigos, os colegas. Então, e ele falou assim, olha, as ações que ocorrem aqui na casa, elas precisam continuar, porque é o trabalho do Cristo. Então, independente do que aconteça comigo, isso aqui precisa ser preservado. Então, Estevão foi sozinho para o Sinédrio no dia aprazado, na data aprazada. E Saulo, ele queria, quando viu que Estevão estava lá, o que Saulo queria, ele queria contrapor, ele queria fazer a comparação daquele local suntuoso, daquele local luxuoso, com aquela igreja humilde que o Estevão estava. Estevão lá estava sendo o orador daquele local. Então, Saulo queria dizer para Estevão, olha, eu como orador, aonde que eu faço as minhas palestras? Como se fosse para humilhar, confrontando, humilhando Estevão, numa declaração, numa demonstração de superioridade. Então, Estevão, no tempo que estava lá, olhando para aquela riqueza toda, ele não pôde deixar de fazer as comparações, mas a comparação que fez foi diferente no íntimo do que Saulo fez. Quando Estevão olha para aquelas pessoas que compareceram ao tribunal, estava lotado, muitas pessoas vieram, muitos patriotas vieram, patrícios, como eles chamavam, com suas túnicas brilhantes, estavam engalanados em ouro, ou seja, era um evento, mesmo porque Estevão também era uma pessoa conhecida, era um evento que estava acontecendo um ano após a crucificação do Jesus. Então, eles vieram totalmente ornamentados nos ouros e nas túnicas, e as famílias indo, porque ia ser o evento onde Saulo iria fazer a sua demonstração de superioridade. Estevão, então, não pode deixar de fazer essa comparação, mas diferente de Saulo, ele fez assim a comparação, será, olhando, né, para aquelas pessoas e fala assim, será que não são essas as ovelhas perdidas que o Messias falou no papiro de Mateus, que ele deu a pregação dele? Quem sabe não são essas as ovelhas perdidas que Deus quer trazer, né? Que Jesus quer que Deus quer que Jesus vá lá buscar para trazer de volta ao seu aprisco. E assim começa Saulo a fazer as suas interpelações, as suas indagações, e à medida que Saulo vai fazendo as suas discussões, as suas acusações, Estevão vai rebatendo uma a uma, e ele rebate com muita calma, com muita tranquilidade, com muita inteligência, com muita sagacidade, com muita coerência. E à medida que ele vai fazendo essas suas respostas, Saulo vai ficando cada vez mais descontrolado, cada vez mais enfurecido. E a última acusação, porque ele foi acusado, Estevão foi acusado, então, de blasfemo, de caluniador e de feiticeiro. E essa última, que era de feiticeiro, o Saulo falou assim, e você, essa última acusação de feiticeiro, você foi acusado de ter feito uma muda falar, e foi no sábado que eu estava lá presente, ou seja, Saulo viu a cura de Estevão. O próprio tio de Sadoc, amigo de Saulo, teve a cura de uma cegueira. Mas isso era considerado por ele, né, por Saulo, como uma feitiçaria. Então, ele comenta, você fez a feitiçaria com a moça, curando ela da fala, né? E aí Estevão respondeu assim para ele, que Moisés também, então, teria feito feitiçaria quando fez jorrar água da rocha
quando dividiu os mares para que o povo passasse, então Moisés também teria usado de feitiçaria para proteger o seu povo, e nesse momento Saulo ficou completamente sem razão, sem voz, sem argumentação, e totalmente fora do controle, começou a berrar, cale-se, cale-se, e num descontrole total emocional, caiu de punhos fechados e desferiu muitos e muitos e muitos socos em Estevão, que não reagiu. Ao máximo que Estevão fez foi chorar, as lágrimas pesaram, né? Juntamente com sangue, mas continuou ali sereno e sem esboçar nenhuma reação. E isso perturbava, olha a insanidade que Saulo estava. E isso, essa serenidade de Estevão perturbava muito mais ainda Saulo. E nesse momento, então, Saulo pede que, tendo em vista das 3 acusações, 2 que foram por ele, que estava como juiz da causa, tivesse sido aprovada, ele pede que o réu seja lapidado. Pede a pena de morte mesmo para Estevão. Nesse instante, Gamaliel, que estava presenciando tudo, vendo o descontrole de Saulo e tudo que pode advir daquilo, pede então que o réu seja levado ao calabouço, que seja retido lá, para que eles possam, com mais calma e mais tranquilidade, rever o processo. Saulo não quis ir contra ao antigo mestre, Gamaliel já detinha uma certa posição também, era respeitado, resolve por calar, então, e pede que Estevão seja levado ao calabouço e seja lá algemado e preso, até que eles decidam o que fazer com as acusações. E, logo após, Saulo, não contente ainda, não se dando por satisfeito, vai junto aos senhores do tribunal para pedir uma autorização para começar uma investigação sobre as ações dos homens do caminho. Então, eu vou ler aqui o último trechinho do capítulo. Ali mesmo, Saulo de Tarso foi autorizado pelo Sinédrio a iniciar as mais latas diligências em torno das atividades do caminho, com ordem de admoestar, corrigir e prender todos os descendentes de Israel dominados pelos sentimentos colhidos no Evangelho, considerado, desde aquela hora, pelo regionalismo semita, como repositório de veneno ideológico, com que o ousado carpinteiro nazareno pretendia revolucionar a vida israelita, operando a dissolução dos seus elos mais legítimos. Ou seja, Saulo conseguiu prender Estevão, conseguiu a autorização do Sinédrio para oficialmente começar as primeiras perseguições a todo aquele que professava a fé de Jesus. Ficamos com isso.